Oi, gente! Hoje o papo é sobre endometriose. Nós vamos falar o que é endometriose, quais os sintomas, como se faz o diagnóstico e como que é o tratamento. Se você quer saber como que é, fica aí e assista. Gente, a endometriose é um problema normalmente de ordem imunológica. Normalmente se tem a endometriose por excesso do hormônio feminino estrogênio. Como que acontece a endometriose? Bom, todo ciclo, né? Toda mulher que não está usando anticoncepcional, por exemplo, o endométrio é aquela camada que reveste o útero, que eu já expliquei pra vocês no vídeo do ciclo menstrual e suas fases. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link. Então o que acontece? Ele se forma essa camada do endométrio dentro do útero, né? E na ausência da gravidez, ou seja, se não tem óvulo fecundado, ele se desfaz e desce pelo canal vaginal. Porém, algumas mulheres, até em torno de 20% das mulheres, esse sangue ele acontece um refluxo pelas trompas também. Até então tudo bem, só que o que acontece? Em algumas dessas mulheres, esse refluxo ele leva a células endometriais, porque o endométrio ele possui uma célula diferenciada, né? No nosso corpo a gente tem vários tipos de célula, por exemplo, célula da pele, célula gordurosa, tem vários tipos de célula. Nesse caso, seria a célula endometrial. Essa célula endometrial, né, junto com o sangue, ela saindo pelas trompas, ela vai para a cavidade abdominal. Aí o que acontece? Lá ela pode se fixar em alguns lugares. A maioria dos lugares que se fixa é no ovário, na bexiga e no intestino, formando processos inflamatórios. Isso é chamado de endometriose. São esses processos inflamatórios de célula endometrial que se fixa nesses lugares. Qual que é o maior problema da endometriose? Devido a essas questões, ela impede a gravidez, porque não só nessas partes, mas também dentro do útero, às vezes fica alguma célula endometrial, é como se fosse assim, vamos falar entre aspas, um acúmulo de sangue que fica ali. Então, por exemplo, se elas fixam nos ovários, dificulta a ovulação e assim vai. Bom, os principais sintomas da endometriose é muita cólica. A maior parte das mulheres que têm endometriose, elas têm muita cólica. É uma cólica assim fora do normal, cólicas fortes, às vezes em períodos não esperados, porque a maioria das mulheres elas têm cólicas antes do período menstrual ou no período menstrual. No caso, as mulheres que têm endometriose, elas têm, por exemplo, no meio do ciclo, cólicas assim fortes. Então, o vilão, assim, da endometriose mesmo, o sintoma maior é a cólica forte. Tem mulheres que chegam a desmaiar de dor, tem que tomar injeção e tal. Então, um sinal de alerta é muitas cólicas. Um outro sintoma um pouco diferente é a dor na relação sexual, principalmente na parte profunda, né, no fundo, lá no colo do útero. Então, se você tem relação sexual e sente essa dor lá no fundo, pode ser um sintoma de endometriose, como pode ser várias outras coisas, mas pode ser uma incidência que seja isso, né, um sinal. Como que é feito o diagnóstico? Existem vários tipos de diagnóstico. O primeiro seria a anamnese, que a gente fala que é a entrevista ao paciente. Então, no caso, esses tipos de queixa, as cólicas, as dores durante a relação, alguma coisa desse tipo. O exame físico, gente, não repare que eu tô colando aqui no meu caderno, que é bastante coisa. O teste físico, que é o toque, né, o médico faz o toque, e ele constata através da mobilidade do colo do útero e se existe alguns nódulos nesse colo do útero. Então ele consegue, de repente, diagnosticar ou ter uma pista se a pessoa tem endometriose já por esse exame. Tem também o diagnóstico laboratorial, esse inclusive eu até já fiz, que é o exame de sangue, o CA-125. Então faz uma coleta normal de sangue e entre o primeiro e terceiro dia do ciclo ou no 10º dia do ciclo, tá? Eu, se não me engano, acho que eu fiz entre o primeiro e o terceiro. E daí se verifica se tem endometriose ou não. Eu creio que seja eles fazem um diagnóstico pelas células mesmo, se tem alguma circulação no sangue das células endometriais, alguma coisa desse tipo. Tem um exame com preparo intestinal, que é para detectar as lesões no intestino, né? Porque as mais graves normalmente são as que se fixam no intestino. Então, dá para fazer esse exame com esse preparo intestinal para poder verificar se tem essas lesões no intestino. E
E também é através de ressonância, de ultrassons, então tem várias formas que são feitas. Então a primeira coisa é você conversar com o seu médico a respeito, mesmo que você não tenha sintomas, às vezes você tem uma dificuldade de engravidar, eu acho interessante você conversar com o seu médico a respeito, porque tem mulheres que não têm sintomas, ou até elas têm uma cólica forte, por exemplo, e acham que isso é normal, né? Às vezes pra ela suporta a dor e acha que é normal. Então seria interessante você conversar com o seu médico para fazer esses exames, né, para verificar, investigar se tem endometriose, que pode ser isso que esteja impedindo a sua gravidez. Existem vários tratamentos que você pode fazer, somente um paralelo. Os mais conhecidos, assim, são... Primeira coisa é alimentação e exercício físico, porque a alimentação, como a endometriose, como a maioria dos problemas de fertilidade tem relação com algum desequilíbrio hormonal, a alimentação ela tem influência total sobre isso. Então a alimentação da gente influencia muito nas nossas taxas hormonais. Então existem tipos de dieta para te ajudar nisso, às vezes diminuição de peso também, porque quando a gente está com sobrepeso, muitos problemas acontecem e etc. E o exercício físico não só também pela questão da forma e do equilíbrio dos hormônios, também o exercício físico ele libera a endorfina. E a endorfina ela ajuda a diminuir o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então ajuda também. Tem o tratamento clínico, que seria a menopausa, né? Uma menopausa causada, assim, né? Que é evitar a menstruação por alguns ciclos. Então, cada médico vai ter uma conduta. Porque, na verdade, assim, entre aspas, se a gente for falar de uma forma bem grosseira, a menstruação, ela meio que atrapalha, e a ovulação também, ela meio que atrapalha aumenta a endometriose, porque quanto mais a mulher menstrua, mais ela vai ter aquele fluxo de sangue lá, tal. Então, às vezes, tem muitos médicos que fazem cirurgias, que depois eu vou explicar pra vocês qual que é, e deixa a mulher num período de menopausa depois dessa cirurgia, pra, tipo, sumir os focos de endometriose, pra ela poder tentar engravidar nesse tempo. Então, por isso que eles fazem isso. Eles fazem, normalmente, isso ou com anticoncepcional mesmo, ou com o uso do DIU, né? Sempre alguma coisa, medicamentos, alguma coisa que tem a progesterona normalmente no meio e tal. A videolaparoscopia, que é a cirurgia que eu falei pra vocês, né? A videolaparoscopia é uma cirurgia que é feita por vídeo, né? Como diz o nome. Então, normalmente é feita uma perfuração, um furinho, né? No meio do umbigo e 3 ou 4 furos pelo abdômen. E daí ele consegue remover todas as células endometriais e aquelas partezinhas inflamatórias ali. E uma forma que é uma questão até meio complexa, não, mas tipo, né, é a gravidez. Mas normalmente a endometriose ela impede a gravidez. Então, como você vai engravidar se você tem endometriose? Mas enfim, tem mulheres, eu tenho uma amiga que ela engravidou sem querer com endometriose, ela não estava planejando. E eu creio que de repente pra ela, com certeza já ajudou, já tratou, né, porque ela teve a gravidez normalmente. Então, assim, basicamente a endometriose é isso. Eu quis fazer um estudo pra vocês do que era, assim, tal. Espero que tenha sido claro pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, deixa aqui nos comentários do vídeo, porque daí eu tento responder se eu souber, né, eu tento dar uma pesquisada. Se alguém souber sobre o assunto, ajuda a comentar aqui, a responder, tirar as dúvidas das outras meninas. E é isso, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir aí. Compartilha, gente, que às vezes vocês conhecem alguém que tem esse problema ou tá investigando. E não esqueça de se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda. E não se esqueçam nunca, meninas, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.